Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. Coisas de antanho da Fundação de Cáceres, o registro do Paraguai. Nos primeiros anos do século XVIII, grupos de aventureiros em busca de riqueza se embrenharam pelos sertões a oeste, rompendo o frágil limite do Tratado de Tordesilhas. Atraídos pela fantasia das montanhas de ouro e pelo discurso de opulência e conquistas, rompendo obstáculos e superando situações diversas, chegam a Mato Grosso, tomam posse de porções imensas de territórios e fundam arraiais mineradores. O discurso de riqueza atraía inúmeros sertanistas que viam nesta empreitada uma esperança de conquistar fama e fortuna. Achado ouro nas bandeiras dos irmãos Antunes Maciel, Moreira Cabral, Pires de Campos, entre outros, no Cochipó, Cuiabá, é divulgado a notícia pelos povoados das Minas Gerais e Rio de Janeiro e de toda a capitania de São Paulo. Foi registrado na ata dos Anais do Senado da Câmara de Cuiabá, que foi tal o movimento que causou nos ânimos que se abalaram muitos, deixando casas, fazendas, mulheres e filhos, botando-se para estes descobertos como se fora a terra da promissão, ou paraíso encoberto, em que Deus pôs nossos primeiros pais. Indiferentes aos perigos, chegam a constituir monções com até 3.000 pessoas, entre brancos e pretos, conforme relata Rodrigo César em 12 de março de 1727. Faziam-no sem temer os percalços e os ataques implacáveis dos indígenas. Havia mortandades de gente por falta de mantimentos, doenças, comidas das onças e outras muitas misérias. De acordo com a historiadora Nauque Maria de Jesus, a partir de 1732, os colonos da Vila Real do Cuiabá adentraram o território e encontraram ouro no rio Galera, próximo ao Sararé, ambos afluentes do rio Guaporé. Em 1734, o sargento-mor Antônio Fernandes de Abreu palmilhou a região do Paraguai e Guaporé em busca do gentil Pareci. Penetrando no sertão, topou com matas de arvoredos elevados que apelidou de Mato Grosso, e após rápidas indagações, verificou que seu cascalho também possuía o metal cobiçado. Na metade do século XVIII, entra em jogo o processo de delimitação das fronteiras entre Portugal e Espanha na América. Em 1748, é fundada a Capitania de Mato Grosso, que tinha seu território até então vinculada à capitania de São Paulo, fazendo nascer em 1752 Vila Bela da Santíssima Trindade, sua capital, localizada às margens do rio Guaporé e nas raias da fronteira. Ao avançarem para o oeste, construíram um caminho que figura nos mapas do Mato Grosso como o Caminho Velho ou o Caminho do Mato Grosso, que saía de Cuiabá, rompia as terras do povo Bororo, cortando os ribeirões das Frechas, Sangradourozinho, Sangradouro, chegando em um ponto distante 5 léguas do marco do Tratado de Madrid no Rio Jauru. Nesse local, de barrancas altas, o rio Paraguai não era tão largo e de fácil ligação com uma ponta de terra que era abraçado por uma grande curva do dito rio. Do lugar onde o sol nascia, podia-se ver a ponta do morro, que dominava a paisagem. Ali se fazia a travessia até Vila Bela, como também era local de parada e pousada. Em seu artigo Os Mapas do Mato Grosso, o território como projeto, a historiadora Renata Araújo destaca que o mais significativo destes mapas é a própria apresentação do espaço pelo caminho. O caminho constitui o território dominado, à volta do qual persistem as identificações do sertão dos Bororos ou o reino do gentil Caiapó. A descrição do caminho revela-o como meio de penetrar nesta área ainda não totalmente dominada, como conhecimento em si do percurso do espaço, mas também como meio de integração destes espaços à rede urbana, pois são as vilas os pontos de partida e chegada dos caminhos.
Em 1769, ao longo desse caminho, surgiu o sítio da Jacobina, fundada pelo coronel de milícias Leonardo Soares de Souza, que servia para fornecer alimentos e tropas aos viajantes. Em dezembro de 1772, assume o governo de Mato Grosso Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Sua missão principal foi fortificar o sensível espaço fronteiriço com a Espanha, em meio à turbulência dos tratados de limites. Melo e Cáceres, um ano antes, quando de passagem por Cuiabá, conforme consta nos anais do Senado da Câmara do Cuiabá, determinou a criação imediata da Casa de Fundição, que há 20 anos deveria ter sido construída, ainda no tempo de Rolim de Moura. Nesse período, praticou-se o método de captação. Disse captação porque era uma forma de tributo cobrada pelo número de escravos, ou seja, pelo número de pessoas dependentes de um senhor na extração do ouro e na lavoura. Havia ainda um descontentamento com os moradores do Mato Grosso, Vila Bela, que recolhiam somente meio quinto. A casa de fundição transformava todo o ouro extraído em barras para facilitar a cobrança desse imposto, que se resolvia na quinta parte do ouro, ou seja, 20% era retirada para o rei, e o restante devolvido em forma de barras fundidas, acompanhadas de um certificado que legitimava sua posse. Consta ainda nas atas do Senado que em janeiro de 1772 mandou o governador estabelecer-se um registro no Rio Paraguai, na estrada que vai para o Mato Grosso, para se evitar o latrocínio do meio quinto que poderia haver na passagem do ouro destas para aquelas minas. Na aparência, alegava a necessidade de cobrar os quintos da coroa e evitar o contrabando do ouro extraído em Cuiabá e em Vila Bela, como também controlar a passagem pelo Rio Paraguai. Mas além disso, Luiz de Albuquerque queria mesmo era iniciar a fortificação de pontos estratégicos do Rio Paraguai para a defesa do reino. 6 anos depois, esse registro se tornaria uma vila e depois uma cidade, Vila Maria do Paraguai, São Luís de Cáceres e Cáceres. Mas isso é uma outra história.